senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhora Jéssica, presidente, com vossa permissão, eu solicitei o espaço para falar de um assunto que, para mim, é corriqueiro, é normal, mas precisa ser do conhecimento público das pessoas do nosso município. A questão poesia na minha vida é mais velha do que eu, se for considerar que parece que eu já fui gerado com esse pensamento. Muitos de vocês sequer tinham nascido quando, nesse livro aqui, ó, de 1986, foi publicada uma das minhas poesias dizendo o seguinte: senhores políticos, poetas, historiadores, todos somos sonhadores em preservar o que foi dado gratuitamente a nós, já que queremos o futuro destruindo o presente. Os tucuyus e periquitos, irmanados no mesmo ninho, nos dão uma lição de pureza, convivendo harmoniosamente com a natureza. Sabem os cervos defenderem, fugindo das jaguatiricas. Crocodilos caçam crustáceos, aves alimentam os filhotes com os peixes. Todos querem viver, então deixem. Isso foi em 1985, publicado em 86, numa coletânea. E eu fui convidado, pela segunda vez esse ano, a participar do Festival Internacional de Artes em Salvador. Ano passado eu estive numa feira em Irará e a partir dali eu fui convidado por um pessoal que estava lá para esse primeiro festival. Foi no Pelourinho, numa fundação, me esqueço agora o nome da fundação. Nós tivemos ali em torno de 60 artistas, poetas, cantores, nós tivemos muitas animações, teatro. Esse ano será na Biblioteca Pública dos Barris, depois do shopping, lá depois do shopping Piedade. Será dessa vez 3 dias, o ano passado foram 2. Será dia 13, 14 e 15, e nós estaremos lá representando o município com poesias. A poesia na minha vida é importante, eu até chamei a atenção outro dia de uma diretora de escola. Esse livreto em minha mão, eu, na escola que Didi estudou, eu juntei a turma lá em 2018 e 2019, e estimulei e fizemos um livreto de poesias com alunos e alunas naquele período do 4º e 5º ano. Nós precisamos sempre valorizar esse trabalho. Aproveitando o ensejo, eu quero agradecer. Algumas pessoas não estão presentes, 2 já faleceram, que foi o caso de Roberto Maia e de Pedro. Foi através de Pedro que eu recebi o título de cidadão aqui nessa tribuna em 2019. E Roberto Maia, porque quando eu escrevi o livro da história, o único livro que tem da história de Berimbau, que está também na Biblioteca Pública dos Barris em Salvador, e no Instituto Geográfico e Histórico. Se você procurar lá, o único livro do município que tem é esse que foi, ainda tem um restante deles. E eu agradeço, embora ausente também, ao Quirino e ao Nilcinho, porque Quirino foi o primeiro que me indicou como poeta para receber o título de cidadão do município. A Nilcinho também, porque Nilcinho foi quem promoveu, junto com o que está ausente no momento, o Jodilson, para me conceder o título. Júnior de Totinho também colaborou de alguma forma, né, com a compra de livros e distribuição em escolas. O Jodilson também já fez isso, comprou alguns livretos e eu levei para distribuir aos alunos, porque nós precisamos motivar a leitura. A questão que se fala muito é educação, mas não se promove a educação. Como é que você vai promover a educação apenas com a sala de aula? Você tem que estimular. Se a família não estimula, alguém tem que estimular. E é por isso que as casas legislativas têm um grande poder, junto com as secretarias de cultura, que infelizmente, Secretaria de Cultura na Bahia é uma coisa muito rara funcionar. Eu tive o privilégio de descobrir há pouco tempo, existe uma cidade em Pernambuco, é a terra dos poetas. As crianças na escola já aprendem a fazer poesia. São José do Egito. A maioria de crianças de 7 e 8 anos, o ano passado eu assisti entrevista no Dia da Criança, num podcast com várias crianças recitando poesias, porque são estimuladas desde cedo. A minha vontade é que fosse assim.
que tivesse estímulo. Eu até escrevo, produzo livros para vender barato, para que seja passado para essas pessoas. Nem sempre a pessoa tem condição de comprar, então promovam, compre e doem. Eu vendi um livro há poucos meses atrás a um rapaz, ele pediu para não pôr dedicatória, porque ele iria ler e passar para algum aluno. Não é? As escolas públicas, elas recebem, mas infelizmente também não são muitas vezes estimuladas a ensinar as crianças. Só aquela rotina, né? A gente na escola fica muito tempo só na rotina. Passa o que está na grade, não tem nada extra da grade. Infelizmente, na Bahia, a sexta-feira do ensino fundamental são 2 horas de aula para fazer um AC que não acontece, e nas 2 horas que faltam, por que não estimula a criança alguma coisa melhor? Pensar. E se não lê, não pensa. Porque quando você mais lê, mais você reflete, mais você colabora, mais você cria. E eu tenho, no momento, alguns livros ali, com exceção de Rafael e algumas pessoas aqui da Câmara que já ficaram, eu vou distribuir com as senhoras vereadoras. Os senhores vereadores, no final da sessão, quem tiver interesse fica, quem não tiver, me devolve. Eu agradeço a atenção, não preciso esse tempo todo para falar muito, né? Mas espero que dê certo, não. Vai dar certo nossa presença lá no Festival Internacional. O ano passado nós tivemos a animação de um bastante conhecido, me esqueço o nome do cara, ele é um Zelito Miranda, todo mundo conhece. Foi ele que fez toda a animação musical ano passado. Nós temos artistas gráficos, artista plástico, fazendo pinturas com café. O cara, ele é mestre de uma universidade da Itália. Ele pega o café preto no papel e faz artes. É uma coisa admirável. Teve outras pessoas fazendo performance de dança, indígena, poeta descendente de indígena, nós tivemos e teremos também esse ano. Esse ano nós teremos menos pessoas do interior, serão menos participantes, até porque, como quando eu estive na Feira Literária de Paraty, tem município que promove. Eu estive em Paraty, tinha um de Maceió e um de Campina Grande, pagos pela Câmara, a viagem deles. Eu fiquei na época aqui com o secretário de Cultura 2 meses, sequer me deu uma resposta. Então a gente precisa ter uma melhor atenção à parte cultural. Muito obrigado pela atenção.